chegar para frente, prestar atenção aqui. Vamos seus lugares. Então, na aula de hoje vamos falar sobre um livro da Bíblia, um profeta bíblico, que é Jonas. Já ouviram falar da história de Jonas? Não. Nunca ouviram falar da história de Jonas? Ele teria sido engolido por um peixe, por uma baleia, ficou 3 dias na barriga dela. Então, Jonas, segundo a Escritura Sagrada, segundo o próprio livro de Jonas, seria um profeta desobediente. O que Deus tinha mandado Jonas fazer? Comprar pão. Comprar pão, né? Ele não foi. Jonas vai comprar cigarro, ele nunca mais voltou. Deixou o filho abandonado. Não. E aí a criança cresceu sem pai. Na verdade, Jonas tinha sido, por Deus, designado para que fosse até a cidade de Nínive e pregasse, para que o povo de Nínive, um povo pecador, se convertesse, mudasse de vida, se arrependesse e assim pudesse ser perdoado por Deus. Então, é um livro, é uma obra, é uma parte da Bíblia que fala da onipresença de Deus. O que significa isso? Onipresente, que Deus é onipresente. Ele estava sendo presente? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque Jonas tenta fugir e não adianta. Porque para tudo quanto é lugar que Jonas vai, Deus está. Não tem como fugir de Deus, da presença de Deus, que era o que Jonas queria fazer. Inclusive, ele vai levar a maldição ao navio e quase leva os marinheiros a afogar. Né? Então, ele ficou dentro do peixe. Segundo a Bíblia, é um peixe. Depois, a tradição popular reinterpretou, porque não tem peixe capaz de engolir o ser humano. Na verdade, nenhuma baleia é capaz de engolir o ser humano. Vocês sabem disso? O ser humano não passa na glote de uma baleia. Uma baleia conseguir engolir o ser humano, primeiro ela tem que mastigar, estraçalhar em pedaços, para depois conseguir os pedaços engolir o ser humano. Então, é impossível engolir um ser humano. Essa história aqui provavelmente é um mito, uma lenda que busca explicar algo, que é a onipotência divina, Deus é todo-poderoso, a onipresença divina, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e a compaixão divina, Deus perdoa os nossos pecados. Porque Deus não quer a morte do pecador, Deus quer que o pecador se arrependa, se converta e viva depois. Esse arrependimento vive uma vida diferente, uma vida de convertido. E o Jonas vai ficar puto, porque primeiro ele não quer a Nínive. Depois ele vai a Nínive e fala: seus comungados, seus filhos, se vocês não converter, Deus vai mandar um castigo aqui na cidade. Aí o povo se converte. Mas aí Jonas ficou puto: peraí, o senhor não vai castigar esses vagabundos sem vergonha? Deus fala: não, eles se arrependeram. Aí Jonas fica puto lá, deita no chão, revoltado da vida. Aí Deus vai e faz crescer um pé de abóbora em volta dele. E aí depois ele manda uma lagarta, um vento, uma ventania, que faz o Jonas compreender o seguinte: Deus não quer a morte dos pecadores, quer a conversão. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de compaixão, um Deus bíblico. Pelo menos é o que mostra essa parte da Bíblia. Porque em outras Deus fica revoltado. Deus manda matar todo mundo, exterminar o povo inimigo, o povo pecador, igual Sodoma e Gomorra. Transforma todo mundo em estátua de sal. Foda-se vocês aí, um bando de homossexual, porque era homossexualidade, o problema lá, né? Um bando de pervertido sexual, não tá. Então o livro de Jonas teria sido escrito entre 786 e 746 a.C., no reinado de Jeroboão, no mar Mediterrâneo. Teria acontecido essa história ali na cidade de Nínive, que era a capital da Síria na época. Jonas, quem foi Jonas como profeta? Relutante, porque ele não queria, tentou fugir, tentou, de todas as formas ali, escapar de Deus, mas não tem como escapar de Deus, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Era filho de Amitai, né? Os marinheiros, na tentativa de fuga deles, entrou num navio. Um povo lá que eles conheciam. A tripulação desse navio, os marinheiros, eram politeístas. O que significa isso?
Estavam vários deuses, né? Uma tripulação politeísta de um navio em que Jonas embarcou para poder fugir de Deus, né? Da ordem de Deus, para que ele pregasse em Nínive, pregasse para que o povo se arrependesse. E aí o que começa a acontecer? Tempestades, né? E o mar começa a ficar revolto, florido. Aí eles descobrem que Jonas era, né, hebreu, era israelita, acreditava no único Deus. Aí fala para Jonas: o que você é? O seu Deus está mandando isso aí? Aí Jonas fala: é meu Deus que está mandando isso. Eu tentei fugir dele, ele está atrás de mim. Aí eles falam: então dá um jeito nele aí, fala para ele poder parar com isso, senão não é ferrado. O bar vai virar e todo mundo morrer. O que nós precisamos fazer? Aí nós falamos: a única forma de vocês se livrar dessa tempestade, desse mar revolto, é me jogando no mar. Você fala: não vou fazer isso. Você não fez nada nenhum. Se eu tivesse feito uma merda aqui, nós ia ter te jogado. Mas aí o trem começa a ficar tão feio que essa não vai ter jeito, vai jogar ele. Jogou ele no mar. E aí veio o peixe, o baleia. E ele ficou 3 dias na barriga do peixe. E aí, eles viram que a tempestade parou, o mar ficou de boa. E viu então que Deus, né, estava com Jonas. E eles resolvem também render graças a esse Deus. E uma espécie de conversão, né? Fazem um sacrifício para o Deus Javé, o Jeová. Então, outro personagem da história é o peixe, a baleia, que é um instrumento de Deus nessa história. E depois vai ser uma figura, uma premonição, uma profecia de Jesus, porque Jesus também fica 3 dias e 3 noites, mas não dentro da barriga da baleia, fica um morto, né? Jesus morre e ressuscita ao 3º dia. Então é um símbolo aí do Cristo. Outro personagem dessa história são os ninivitas, né? Que eram inimigos de Israel, eram pecadores, cuja iniquidade, cujo pecado, corrupção chamou a atenção de Deus, e Deus mandou Jonas ir para lá. Vai lá e prega para esse povo aí, converte eles lá. Jonas não queria de tudo, tentou fugir, acabou. Depois de 3 dias, Deus faz com que o peixe cuspa Jonas. E aí Jonas fala: tá bom, Deus, eu vou lá. Aí chega lá, prega, o povo se converte. E ele achou que o povo ia se converter, que Deus ia mandar e destruir tudo. E o povo se converteu. E aí Jonas ficou puto, porque ele queria ver o circo pegar fogo. Já que eu vim aqui, mata esses desgraçados todos aí. Ele não matou. Então o profeta foi punido, jogado na boca da baleia, né? Ele, dentro da baleia, ele fez uma prece a Deus, e Deus foi. Teve compaixão dele, a compaixão de Deus. Teve compaixão também do povo de Nínive. E aí foi cuspido. Então Jonas foi devorado por um peixe enorme aí, com guelras. Até uma contradição. Que peixe seria esse, né? Uma baleia, um tubarão. Até porque esses animais não são peixes, né? A baleia é um mamífero, não um peixe. Ele pode ser considerado um peixe. Diversamente da crença popular, a Bíblia não especifica que seja uma baleia, fala um peixe. Mas aí, como o único peixe, entre aspas, capaz, ou que tenha tamanho para ter um ser humano dentro, é a baleia, né? Mas mesmo assim, até a baleia, mesmo a maior baleia, um ser humano não passa. Teria que mastigar, ou seja, se a baleia engoliu o Jonas, teria que ter mastigado ele. E aí só os pedacinhos dele não entrariam. Aí só se Deus recompôs os pedacinhos, e mesmo assim, para cuspir, não sairia, não seria, porque se não entra, não sai. Então, ela foi e vomitou os pedaços. Deus fez, juntou os pedaços e já voltou. Só se foi assim, para poder ter sido verdadeira história. Uma história bem exótica, né? Como nos mitos. Histórias fantásticas, fabulosas, miraculosas. Impossível de acontecer na verdade, no mundo real. É como um pescador, está vendo a história do pescador, né? O pescador que falou que ficou uma semana no barco vindo. Afogou. E aí ele tinha morrido. Depois de uma semana acharam o corpo dele, morto. Aí levaram para o hospital. Chegou no hospital, ele foi e ressuscitou. Mas só com a piranha tinha comido a orelha dele. Aí a filha dele foi lá e achou a orelha dele, porque a piranha tinha comido. E aí o médico foi e costurou a orelha de volta, mas só costurou do lado errado. Costurou de cabeça para baixo a orelha. Aí ele falou: o médico, na hora que eu me expliquei, falou: médico, você costurou a orelha errada aqui, ó. Aí o médico foi lá, tirou, arrancou a orelha de novo e costurou
pescador burrinha. Então a desobediência de Jonas, né? Ele se esquivou aí da ordem de Deus para que fosse pregar em Nínive, né? Acabou fugindo, mas não deu certo. Ele fugiu, os marinheiros quase afundou todo mundo lá, quase matou todo mundo no barco, e aí a maré engoliu, né? Então ele se zanga por Deus ter compaixão dos ninivitas. Então ele foi lá, falou para os ninivitas: ô, seus vagabundos, se converte aí. Eles falaram: não, beleza, vamos converter. Ele impõe então sua própria profecia e julgamento. Ele falou: não, Deus não perdoa vocês não, vocês vão ter que se fuder. Aí Deus falou: eu sim. Aí ele falou: ah, não, Deus, como é que é? Não, você fez eu esse trampão todo aí à toa. Então Jonas foi repreendido por Deus por querer influenciar aí o que só Deus controla. Então ninguém pode julgar, o único que julga é Deus. Esse é o ensinamento também desse livro. Só Deus é quem julga. E como acontece? As pessoas julgando, isso é diferente. As pessoas religiosas são as que mais julgam, né? Esquecem. E quem julga é Deus, quem dá a palavra final é Deus. Por mais que você achar esse pecado, qual é o pecado aí? A pessoa fez isso, ou fez aquilo, suicidou, então vai direto para o inferno, de cabeça para baixo, tobogando do inferno. Quem julga é Deus. É o que está falando. Esse é o que fala Jesus. Né? Então tem várias interpretações da história de Jonas. Uma parte delas é que essa história não é real. Porque ela seria uma história aí fantástica, fabulosa, miraculosa, um mito criado que muitas vezes vem de encontro à pessoa de Jesus. O próprio Jesus disse que assim como Jonas, ele também ficaria no seio da terra durante 3 dias e depois ressurgiria ressuscitado. Então Jonas descansa sobre a abobreira. Né? Ele ficou lá fora da cidade, e foi esperando Deus castigar o povo. Deus não castigou, mas Deus foi e fez um pé de abóbora em torno de Jonas. Né? E depois mandou uma lagarta para comer a abóbora. E deixou ele lá, né, com a ventania escaldante. Então essa é a história de Jonas. O livro de Jonas na Bíblia que fala então da onipresença de Deus. Você que é onipresença? Todos os lugares ao mesmo tempo, né? E fala da compaixão, que Deus perdoa. E só Deus pode julgar. A gente quer que os outros se fodam. Os outros fazem maldade, fazem coisa ruim, e fala: tomara que Deus castigue. É Deus que manda, é Deus que resolve. Ele que vai falar se vai castigar ou não. Por mais que a gente queira que os outros se fodam de fazer maldade, é Deus que tem a última palavra que diz o livro de Jonas. Beleza? Então, por hoje é isso aí, galera.